Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Quero até abrir um parênteses aqui. Teve uma aluna, se eu não me engano, do segundo D, tá? Que mandou uma mensagem dizendo que não tinha compreendido a ficha de exercício 2. Ela não tinha compreendido as questões que eu não havia corrigido, que eu não tinha corrigido nem o primeiro e nem a sexta questão, eu acho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estar postando agora aqui um vídeo que, se for a dúvida dela, também se for sua dúvida, clique aí nesse vídeo, tá certo? Que aí você vai ter nesse vídeo apenas a correção dessa primeira e dessa sexta questão que eu não tinha corrigido, tá certo assim? Então você clica aí, vai lá, assiste lá a correção dessas duas questões que está envolvendo progressão aritmétrica, soma dos termos, e depois você volta aqui e tem sua aula. Se você não está com dúvida, né? Então vamos embora, vamos continuar, tá bom? Então eu vou trazer aqui para vocês o gabarito da ficha de exercício de número 3, e aí eu reforço também com vocês, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, traz aí para mim qual foi a dúvida que você teve, para que eu possa estar sanando aí essas dificuldades, tá bom? Outra coisa, eu vou aproveitar aqui essa ficha de exercício para reforçar com vocês o seguinte: a partir dessa aula, né, que a gente vai começar a ver agora progressão geométrica, então vamos sair para a progressão geométrica, tá? O que vem a ser progressão geométrica? Corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Ou seja, a gente vai continuar tendo uma sequência de números, né? Qual é a diferença? A diferença é que nessa sequência de números que a gente vai ter agora, o que vai envolver essa sequência de números é a multiplicação. Eita, sinal de vezes danado. Deixa eu ver se eu conserto ele aqui. É a multiplicação ou a divisão, tá certo? Então a gente, para encontrar os números, o termo subsequente agora, ou a gente vai estar multiplicando ou vai estar dividindo, tá bom? Temos aí a nossa razão, que agora ela vai ser representada pela letra Q e não mais pela letra R, tá certo? De repente, se você quisesse usar a letra R por ser razão, não teria problema, mas eu vou dizer a você que tem problema sim, porque nas fórmulas, nos enunciados, a razão da progressão geométrica vai ser sempre representada pela letra Q, e se por acaso você não adotar isso aqui, em algum momento vai terminar te atrapalhando, tá bom? Então, somente para diferenciar da progressão aritmétrica, na progressão geométrica, a letra Q é o que determina a razão, tá certo? Que é justamente um termo que é sempre igual, tá bom? Então, aí eu estou trazendo para vocês um exemplo de progressão geométrica, tá? E aí a gente percebe que os valores aqui nessa progressão geométrica estão aumentando, só que eles não estão aumentando como na progressão aritmétrica aqui. Vê que na progressão aritmétrica eles aumentam somando sempre 2 em 2. Nesse caso aqui, logicamente, né? Já nesse outro exemplo, do primeiro para o segundo até que aumentou 2, mas do segundo para o terceiro já aumentou 4. Do terceiro para o quarto termo já aumentou 8. Então percebe que não tem nada somando, né? Nesse caso estaria multiplicando. Multiplicando por quanto? Multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 e sucessivamente. Então, na progressão geométrica, eu tenho ou uma multiplicação ou uma divisão. E na progressão aritmétrica, eu tenho uma soma ou uma subtração. Essa é a grande diferença, tá certo? Classificação das progressões geométricas. Bom, essa parte da classificação, gente, ela é um pouco diferente da progressão aritmétrica. Na progressão aritmétrica a gente tem crescente, bem fácil de perceber, que é quando a razão é positiva, os valores estão aumentando. Decrescente, quando a razão é negativa, os valores estão diminuindo. Ou constante, que é quando a razão é zero e os valores permanecem iguais, tá certo? Na progressão geométrica nós vamos ter 4 classificações. E a gente deve ter uma atenção aqui, porque a decrescente, principalmente, tem que ter cuidado por conta dos números decimais e das frações. Vamos ver aí.
Na PG crescente, possui razão sempre positiva, formada por números crescentes. Então, para a gente analisar se a sequência é crescente, não basta apenas olhar se a razão é positiva. A gente tem que observar se os valores estão aumentando. Então, agora você tem que observar as duas coisas. Olhe a razão, logicamente, para ser crescente a razão tem que ser positiva, mas os valores têm que estar aumentando. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, na decrescente, a razão também tem que ser positiva. Veja que coisa meio estranha. Na PG decrescente, a razão também é positiva. O que muda é que os números, ao invés de estarem aumentando, vão estar diminuindo. Aí você deve agora parar e dizer, pronto, professor, endoidou. Como é que a razão é positiva e os valores estão diminuindo? Porque se você tiver o primeiro número aqui sendo negativo, na hora que você multiplica por um valor positivo, você vai fazer o jogo de sinal. E quando você faz o jogo de sinal, todos os outros valores vão ficar negativos. Porque quando você multiplica um positivo por um negativo, sempre vai ficar negativo. Então, nesse caso aqui, se a gente for comparar com o exemplo anterior, percebam que os valores são iguais, mas o sinal é simétrico. Os valores estão diminuindo. Então, nesse caso aqui, você tem uma sequência decrescente. Mas perceba que em ambos os casos, a razão é positiva. O que está mudando, o que está diferenciando de um para o outro, são os números da sequência. Se estão aumentando ou se estão diminuindo. Ok? O terceiro caso é a PG oscilante. Você pode encontrar também, ao invés de PG oscilante, você encontrar alternante, tá certo? Oscilante, alternante. Hoje em dia o que se usa mais é a palavra oscilante, mas pode ser alternante também. A razão nesse caso é negativa. Veja, eu vou voltar aqui. Veja que tanto na crescente como na decrescente a razão é positiva. O que muda é a sequência de valores, se está aumentando ou se está diminuindo. Na alternante ou na oscilante, esse é o caso que a razão é negativa. Os números, formados por números negativos e positivos. O que é que vai acontecer? Esse aqui é fácil. Talvez o que possa confundir você seja a razão. Você olha para a razão vendo ela negativa, eita, é decrescente. Cuidado. Na PG, tanto a crescente como a decrescente, a razão é positiva. Ok? Razão negativa é na PG oscilante. Fica fácil de você entender se você olhar para a sequência. Você vai ver que os sinais são alternados. Por isso que pode ser chamado de alternante. Positivo, negativo, negativo. Se você for observar aqui, ó, você vê que os sinais sempre mudando. Positivo, negativo. Por que isso? Porque quando eu multiplico por um termo negativo, a tendência é que eu vá mudando sempre o sinal da resposta posterior. Então, sempre que você tem uma sequência com os sinais modificados um do outro, você tem uma PG oscilante ou também chamada de alternante. E a constante, a razão vai ser 1. Cuidado para não confundir com a progressão aritmética. Na progressão aritmética, a razão lá é 0, quando é constante, porque o 0 é o elemento constante na soma. Já na PG constante, a razão vai ser 1, porque quando eu multiplico por 1 é que permanece constante, tá certo? Exemplo, esse caso aqui, onde a razão é o número 1, e se eu for multiplicando aqui, eu nunca vou alterar o número anterior, ok? A fórmula do termo geral da progressão geométrica, tá? É essa fórmula daqui. Perceba que diferente da progressão aritmética, agora eu vou trabalhar com a potência. Esse n-1 aqui, ele é o expoente da razão, a razão representada pela letra Q, mas as incógnitas, as letras que aparecem, elas não mudaram nada, continua sendo a mesma coisa. Tem o AN, que é o último termo, tem o A1, que é o primeiro termo, tem o Q, que é a razão da progressão geométrica, é a única coisa que mudou, eu falo com relação à letra, né? A letra Q, e N, que é a quantidade de termos. Agora, o que eu não posso esquecer
é que esse n-1 é o parênteses, tá certo? E aí, como ele é parênteses, se tiver algum enunciado que peça para calcular o valor de n, eu vou estar trabalhando com equação exponencial, tá certo? Porque o n aí é o nosso expoente. Mas isso a gente vai ver posteriormente, ok? Então vamos ver aí um exemplo, tá? Só para aplicar a fórmula. Então eu estou pegando lá aquele exemplo do início, quando falava em progressão geométrica, que eu comparei essa progressão geométrica com a progressão aritmética. Nesse caso aqui, vamos supor que no enunciado pedisse para a gente encontrar o 20º termo dessa progressão geométrica. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termos. Vamos supor que pedisse aí o 20º termo. Então, o primeiro termo é 2. A razão, lembre-se que para achar a razão na progressão geométrica é só dividir um sucessor por um antecessor. Então, se a gente divide um sucessor por um antecessor, a gente tem aí a razão. Então, dividindo aqui 2. Uma observação, se por acaso vocês forem dividir e a divisão não der exata, aí vem a escolha, ou você trabalha com a fração ou com o número decimal, tá certo? É bom vocês observarem gabarito como está a resposta. Eu particularmente prefiro trabalhar com a fração, mas fica aí a critério de cada um, certo? E n, que é a quantidade de termos, que é 20. E aí a gente vai jogar isso na fórmula. O primeiro termo é 2, tá certo? Razão também 2. E o expoente n-1, 20 menos 1. E aí, gente, tem um problema, porque quando a gente subtraiu aqui o expoente, que ficou 19, 2 elevado a 19 é muita coisa para calcular, né? Mas pode acontecer de alguma questão pedir que a gente calcule essa potência, até porque é multiplicação de 2. Então, multiplicar por 2, né, vai dar trabalho, mas a gente teria que fazer. Agora, pode acontecer da resposta ser a potência, porque como esses dois números são iguais, quando os números são iguais e você tem um sinal de vezes, você pode repetir a base e somar os expoentes. Então, 19 mais 1, 20. Então, 2 elevado a 20 pode ser considerado como resposta. Vai depender muito dos gabaritos por aí. Ou você tem que calcular 2 elevado a 20. 2, 20 vezes. Que aí a gente chega nesse valor aqui, ó, 1.048.576. Seria 2, 20 vezes, tá certo? Então vai depender muito de como apareça no gabarito, tá certo? Na maioria das vezes vem a potência, porque esse número está muito grande. Mas é bom que a gente saiba as duas formas de fazer, ok? E aí eu estou trazendo para vocês, né, a ficha 4, né, a lista de exercício. Estou trazendo para vocês 3 questões envolvendo aí progressão geométrica. Logicamente que já vai fugir um pouco, assim, vai ampliar um pouco as possibilidades do uso da fórmula, tá certo? Mas vamos tentar, vamos pesquisar, vamos ver aí o que é que a gente consegue fazer.